Olá, mais um ABMed no ar para vocês que estão aí esperando mais um vídeo nosso, vocês que estão querendo, que esperam, aguardam ansiosamente toda segunda para ter um vídeo para vocês assistirem. Finalmente hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente me pede para falar, que é TEP, tromboembolia pulmonar. Então o pessoal me pede muito, fala, ô Murilo, por que você não faz um vídeo falando sobre TEP? Escolhe um assunto legal que envolva a TEP para falar. Então hoje nós escolhemos 6 propedêuticas médicas que você pode utilizar em exames, etc., desde exames de imagem até exame de probabilidade pré-teste, que você pode utilizar para diagnóstico de TEP, para poder reforçar a sua hipótese de TEP. Então olha que legal, 6 propedêuticas médicas para você reforçar seu diagnóstico de TEP. Esse vídeo ele está aí no ar no início de 2018, em março de 2018, nós estamos quase batendo a meta dos 500 canais. Então se você for uma das pessoas que me paravam nos corredores do hospital dizendo assim, pô Murilo, faz um vídeo sobre TEP, fala lá alguma coisa sobre TEP, eu tenho interesse em saber mais sobre TEP, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, faz esse conhecimento chegar a mais pessoas, que isso estimula o canal, isso é o que estimula a gente a fazer mais vídeos. Então quase chegando nos 500, espero poder fechar março nos 500 inscritos no canal. Bom, então vamos para o que mais interessa, que é o vídeo, vamos lá. Bom, e a primeira propedêutica que eu vou falar para TEP, que vocês vão utilizar sempre que suspeitarem um paciente com TEP, é o critério de Well. O critério de Well, que talvez de todas as que eu falar aqui, vai ser a mais importante por ser um critério de probabilidade pré-teste, ou seja, ele probabiliza a chance de um paciente ter TEP antes de um exame de imagem, de outro exame adicional. Então, um exame de probabilidade pré-teste. Critério de Well é o critério que eu mais utilizo em minha prática clínica. E eu vejo poucas pessoas utilizarem. Vamos começar a utilizar mais o critério de Well, que muda muita coisa na conduta do paciente. Então, o critério de Well, a depender do valor, vai mudar a conduta. E tudo que muda a conduta é importante. Então, você precisa calcular o critério de Well de um paciente com TEP. Bom, se você tem dificuldade em calcular o critério de Well, eu vou deixar o link na descrição do ABMed Play que saiu. Eu acho que é o ABMed Play mais recente, eu vou deixando o link na descrição para vocês acessarem, falando sobre Bibliomed. Bibliomed, que é um site utilizado para calcular algumas coisas relacionadas à medicina, como critério de Well, como critério de Framingham, entre outras coisas. A gente ainda vai falar da Bibliomed mais na frente neste vídeo, mas eu já vou deixando logo na descrição, avisa aos navegantes, assim que terminar esse vídeo, se você não assistiu esse vídeo da Bibliomed, vai lá, 0800, aprende a mexer na Bibliomed, começa na Bibliomed, começa a calcular as coisas que forem surgindo para os seus pacientes a partir da Bibliomed, ele vai facilitar muito sua vida. E, voltando a falar agora do critério de Well, é um critério que envolve as seguintes questões. Se o paciente tem sinais de TVP, como o sinal de Roman, que é a dorsiflexão do pé. Então, você tem dor na panturrilha, dorsiflexão do pé, um edema assimétrico com cacifo de membros inferiores, ele pontua 3 pontos. Se ele tem taquicardia, e eu falei que dificilmente vocês vão ver o paciente com TEP sem taquicardia, ele pontua 1,5. Se ele está imobilizado por mais de 3 dias ou tem alguma cirurgia ortopédica prévia, ele pontua mais 1,5. Se ele já teve alguma história de TEP ou TVP anteriormente, mais 1,5. Hemoptise, 1 ponto. Neoplasias malignas, mais 1 ponto. E se ele não tiver nenhum diagnóstico menos provável do que TEP, 3 pontos. Ou seja, é aquele paciente que não tem nada que seja mais provável do que TEP, então ele pontua 3 pontos. E aí, esse somatório de pontos, você vai jogar depois numa tabela, que o Bibliomed, inclusive, ele já lhe dá direto o resultado, e essa tabela vai dizer se a probabilidade pré-teste desse paciente ter TEP é baixa, moderada ou alta. Normalmente, essa tabela se baseia na pontuação. Comumente, uma pontuação de critério de Well menor do que 2 pontos é considerado uma probabilidade de TEP baixa, então 1 ponto ou 0 pontos é baixa, entre 2 pontos e 6 pontos é moderada, e maior que 6 pontos é uma alta probabilidade pré-teste para TEP. Então tá aí, critério de Well, e isso é importante porque ele muda o tratamento. Se o critério de Well for leve, você adota uma conduta. Se o critério de Well for baixo, você adota uma conduta. Se o critério de Well for moderado a alto, é outra conduta que você vai adotar.
E o próximo slide é justamente falando, a próxima propedêutica para a TEP é justamente falando de um critério de Well baixa probabilidade. Então, se o critério de Well der baixa probabilidade para a TEP, é indicativo que se peça o D-dímero, ou dímero D, que em sua maioria das vezes o D-dímero é um produto da degradação da fibrina, é um excelente marcador para afastar TEP quando vem negativo. Então, afastar, na verdade, doenças trombóticas de forma geral. E TEP é uma doença trombótica, logo, o D-dímero está aí como um dos marcadores para afastar TEP. Se o D-dímero vier baixo, abaixo de 500 normalmente, você pode afastar TEP a partir desse valor, porque dificilmente o paciente vai ter TEP com D-dímero negativo, com D-dímero baixo. A maioria das doenças trombóticas, se não todas, dão D-dímeros muito altos. Então, não tem como ter TEP com um D-dímero baixo. Então, é um marcador que só serve para afastar a doença. Uma vez o D-dímero dando alto, não adianta nada você tentar se basear no D-dímero para confirmar TEP. Uma vez o D-dímero dando um valor elevado, ele é pouco específico para qualquer doença que seja, então você não consegue dar o diagnóstico de TEP. Para vocês terem uma ideia, até um paciente acima de 70 anos já tem D-dímero elevado. Então, um paciente mais idoso acima de 70 anos, você vai ver lá o D-dímero elevado. E nem por isso vai ser TEP. Isso pode ser uma série de outras doenças, inclusive a própria idade do paciente. Então, o que eu quero dizer com o D-dímero? A sensibilidade do D-dímero é muito alta, logo ele tem a capacidade, o D-dímero tem a capacidade de, uma vez dando negativo, uma vez dando baixo D-dímero, você pode não pensar em TEP, não pensar em alguma doença trombótica para esse paciente e abrir o leque de hipóteses para outras doenças. Já, uma vez o D-dímero dando alto, você pode pensar em TEP, você pode pensar em infarto, em trauma, em idade avançada. Então, existem N outras patologias que elevam o D-dímero que não TEP, e não dá para você se basear no D-dímero para TEP. Normalmente, o D-dímero só é solicitado quando o critério de Well tem baixa probabilidade pré-teste para TEP. Aí você solicita o D-dímero, porque se ele vier negativo, você já afasta logo a doença. E não precisa estar anticoagulando o paciente sem necessidade. A próxima propedêutica que a gente vai utilizar, essa eu não vejo ninguém utilizando. Eu nunca vi alguém calculando o gradiente arteríolo-alveolar de um paciente. Então, na verdade, o gradiente azon-azinho nada mais é do que a diferença entre a pressão de oxigênio no alvéolo menos a pressão de oxigênio na artéria. Então, é a diferença entre pressão de oxigênio alveolar menos a pressão de oxigênio arterial. E como se calcula isso? Muita gente me pergunta assim, Murilo, a gasometria arterial não tem utilidade nenhuma para TEP, né? Se engana, porque a partir da gasometria arterial que você vai calcular o gradiente azão-azinho. Por exemplo, se eu tenho que o gradiente azão-azinho é uma diferença entre a pressão arterial, a pressão de oxigênio alveolar menos a pressão de oxigênio arterial, onde é que eu vou conseguir a pressão de oxigênio arterial? Na gasometria arterial. Então, a gasometria arterial vai me dar a pressão de oxigênio arterial. E aí, basta eu calcular a pressão de oxigênio alveolar. Eu não vou falar sobre esse cálculo que está aqui explicitado na tela, porque eu vou fazer um ABMED cálculo só sobre isso. Mas, lembra que eu disse que eu ia falar ainda do Bibliomed? Pois é, estamos aqui de novo falando sobre o Bibliomed. E no Bibliomed, eu ensino como é que calcula o gradiente azon-azinho. No vídeo da Bibliomed, que eu deixei aqui no link já, eu ensino como é que calcula o gradiente azon-azinho. Então, tá com dúvida de como é que calcula o gradiente arteriolo-alveolar? Vai no link lá da Bibliomed, do ABMED Play, Softwares e Aplicativos, parte 3, e aprende como é que se faz e começa a fazer. Porque você só vai pegar a mão para fazer e só vai começar a se interessar em fazer se você der o pontapé inicial. Começa a calcular o gradiente azon-azinho do seu paciente, você vai ver que ele vai lhe ajudar no pensamento, ou ele vai reforçar a sua hipótese para TEP. Digo de novo aqui, a ideia que falei inicialmente quando eu fiz a abertura desse vídeo. TEP é uma doença ingrata, é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Quanto mais propedêutica você tiver a seu favor, use para que você possa dar os diagnósticos com mais facilidade e reforçar a sua hipótese. Então, um gradiente, normalmente, uma pressão de oxigênio alveolar menos uma pressão de oxigênio arterial maior do que 30, quando essa diferença dá maior do que 30,
isso é sugestivo de TEP. Então é mais um dado que você pode ter, além do critério de Well, além dos outros que eu vou falar aqui para você, é mais um dado que você pode ter para reforçar a hipótese de TEP. É mais um dado que vai levantar o seu sinal para TEP e vai fazer com que você pense, ó, eu não posso estar liberando esse paciente assim não. A diferença entre a pressão arterial alveolar, a pressão de oxigênio alveolar e a pressão de oxigênio arterial está muito grande. Ele pode estar fazendo TEP. Então, entendam o gradiente azon-azinho, comecem a calcular o gradiente azon-azinho, comecem a colocar em prontuário o gradiente azon-azinho, o critério de Well, que é isso que vai lhe ajudar para você ter um diagnóstico final com a maior probabilidade possível de TEP. Bom, a propedêutica, continuando para a quarta propedêutica para TEP, eu não poderia deixar de falar sobre eletrocardiograma. Óbvio, quem me conhece sabe que eu sou viciado em eletrocardiograma. E para mim, eletrocardiograma, ele pode dar diagnóstico de tudo. E TEP também é uma das coisas que o eletrocardiograma contempla. Eu vou mostrar aqui para vocês agora o eletrocardiograma da TEP. Normalmente ele dá um padrão chamado S1Q3T3. Vamos lá para a gente entender o que é esse S1Q3T3. S1Q3T3 é uma onda S proeminente em D1, como vocês estão vendo aqui na imagem. Eu estou circulando a onda S proeminente em D1, junto com uma onda Q proeminente em D3. Aqui vocês estão vendo a mãozinha passando, a onda Q proeminente em D3 e uma onda T também proeminente em D3. Então, S em D1, S em D1, Q de D3 e T de D3. S1, Q3, T3. Sempre que você vê uma imagem dessa em um eletrocardiograma, altamente sugestivo de TEP. Murilo, existem outras coisas que eu posso procurar no eletrocardiograma que são patognomônicas de TEP? Que são patognomônicas só o S1Q3T3. Mas sim, tem outras coisas que você pode procurar no eletrocardiograma para você dar o diagnóstico de TEP. A primeira delas é a taquicardia. Esse eletrocardiograma mesmo aqui está taquicárdico, ele deve estar com 120, 118 de frequência cardíaca. Então, a taquicardia é a primeira coisa que você vai observar no eletrocardiograma com TEP. Depois você vai observar esse 1Q3T3. Mas, é como eu falei, taquicardia não é patognomônica. Muita coisa pode dar taquicardia, não necessariamente TEP. Mas uma taquicardia com S1Q3T3, pensa logo, liga logo o alerta para TEP. Uma outra coisa que você pode observar no eletrocardiograma, e isso mais em casos de TEP crônico do que de TEP agudo, é uma sobrecarga de ventrículo direito, que no eletrocardiograma você observa uma onda R maior do que 1/3 do total do complexo QRS em V1. Então, sobrecarga de ventrículo direito fala mais a favor de TEP crônica, e aqui taquicardia com S1Q3T3 fala mais a favor de TEP aguda, que é essa TEP aí que a gente está falando e que é a TEP que nos interessa, é a TEP que vai levar o paciente à morte na emergência. Continuando com a quinta propedêutica, ele que também não poderia faltar, o raio-x de tórax. Um raio-x de tórax que, se o examinador for craque em raio-x, ele consegue também fazer alguns diagnósticos bem difíceis, e um deles é TEP. Isso tudo a partir da radiografia de tórax. Então, olha só, o diagnóstico de TEP a partir do raio-x de tórax, você tem que perceber esse triângulo que eu vou mostrar aqui com a setinha do mouse, um triângulo conhecido como Corcova de Hampton. Então, essa Corcova de Hampton, esse triângulo aqui, ele é a imagem radiográfica de raio-x de tórax mais patognomônica de TEP. Então, Corcova de Hampton costuma cair muito em prova, muito embora na vida real esse padrão aqui de infiltrado que forma a Corcova de Hampton, que é comum na TEP, seja pouco visualizado. Se alguém já visualizou uma Corcova de Hampton, joga aqui embaixo nos comentários. Murilo, já vi uma Corcova de Hampton, é clássica. Então bota aqui embaixo nos comentários. Eu nunca visualizei. Eu já visualizei S1Q3T3, mas Corcova de Hampton eu realmente nunca visualizei. Se você já visualizou, joga aqui embaixo para a gente poder discutir um pouco e ver até qual é a prevalência. Se sou eu que não estou sabendo avaliar bem o raio-x, vou ver a prevalência disso aí. Mas é um achado que, na minha opinião, é raro, mas quando está presente, fala muito a favor de TEP. Corcova de Hampton está aí para vocês, a quinta propedêutica. A sexta e última propedêutica nada mais é do que a angiotensina helicoidal de 12 cortes, que é o exame mais acurado para a TEP. Então, qual é o exame mais acurado para a TEP?
angiotensina helicoidal de 12 cortes. E a gente vai ver que é muito fácil ver na angiotensina helicoidal a imagem do trombo. Então a gente vai agora, eu vou mostrar aqui para vocês, quando eu der um play aqui no vídeo, a gente já vê aqui ó, o tronco da artéria pulmonar direita e aqui um trombo, ó, o trombo aqui encelado. Ele vai voltar na imagem, a gente vai ver melhor, trombo encelado, ó, a célula aqui, ele faz uma célula, e na artéria pulmonar direita, no tronco da artéria pulmonar direita, ele acaba encelando e fazendo esse trombo aqui. Vamos ver mais uma vez, só para a gente fixar a imagem. Tronco da artéria pulmonar, aqui a artéria pulmonar, o tronco direito, entrando no pulmão direito, aqui o trombo encelado. O trombo encela perfeito, hipodenso na imagem, enquanto que a artéria está hiperdensa, né? Provavelmente aí por conta do contraste. Então tá aí 6 imagens, 6 propedêuticas para a gente dar diagnóstico de TEP. Bom, como eu sempre faço isso, eu vou dar um bônus para vocês, um bônus a mais, um extra, um up aqui, para a gente poder ficar sabendo um pouquinho mais sobre TEP, que é o ecocardiograma. O ecocardiograma beira-leito, point of care, que pode ser realizado ali em pacientes com TEP e pode visualizar um ventrículo direito, aliás, câmaras direitas mais dilatadas do que as câmaras esquerdas. Então, quando as câmaras direitas estão mais dilatadas do que a câmara esquerda, isso fala muito a favor de TEP. Óbvio, isso fala mais a favor de TEP crônica e é importante que você saiba isso, mas TEP aguda já pode começar um grau de dilatação de câmara direita que você já pode sim perceber no ecocardiograma a partir daí. Então, ficar ligado, pedir o eco, caso você tenha um eco beira-leito, por que não fazer logo esse eco para ver se tem dilatação de câmaras direitas, que já é um bom indicativo também para um paciente com TEP. E aí, curtiram o vídeo? Sabiam que tudo isso que eu falei poderia ser utilizado na sua prática clínica para dar diagnóstico de TEP? Pois é, muita gente desconhece algumas informações que eu acabei de falar aqui e esse vídeo ele serve justamente para trazer essa informação para você, visto que TEP é uma doença difícil de se diagnosticar, principalmente se você estiver numa UPA ou num PA onde tenha pouca infraestrutura. Já pensou você estar num lugar onde você não tem uma angiotensina helicoidal de 12 cortes para fazer o diagnóstico preciso de TEP? Você tem que se valer de outras coisas, você tem que se valer do mais básico e de probabilidade pré-teste, de cálculos. Então eu espero que esse vídeo ajude você a montar em sua cabeça, a encaixotar uma série de propedêuticas que você pode administrar, que você pode aplicar para reforçar seu diagnóstico de TEP. Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo da ABMed. Um abraço!